Olá, o meu nome é Jéssica de Paula Witkowski, eu sou da turma FLC 10 108 PED, da tutora Débora Jaqueline Benker Locatelli. Então, esse é o slide de socialização da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 3, Gestão Educacional. A área de concentração escolhida é a metodologia de ensino e o tema central deste projeto é a avaliação de aprendizagem na educação infantil. Então, a justificativa desse trabalho, foi elaborada a partir da área de concentração, metodologias de ensino. O tema é avaliação de aprendizagem na educação infantil. Ele foi escolhido, então, para desenvolver questões de reflexões sobre como avaliar, o que avaliar, quando avaliar, para que avaliar e, principalmente, por que avaliar. Visto que essas indagações tão pertinentes, sempre estiveram presentes em nossas escolas. Isso faz parte de um sistema, de uma instituição. Para muitos professores, avaliar é tão somente atribuir um valor quantitativo ou qualitativo para um aluno, Mas Paulo Freire entende que não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisar que se faz comparando os resultados obtidos com as finalidades que procuramos alcançar com a prática. A avaliação da prática revela acertos, erros e também as imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a prática, aumenta a nossa eficiência. O trabalho de avaliar a prática jamais deixa de acompanhar. Então, os objetivos propostos para esse trabalho são desenvolver habilidades para planejar, implementar e avaliar estratégias pedagógicas, garantindo a qualidade do ensino, aprender a lidar com os pais, os alunos, professores e demais membros da comunidade escolar de forma eficaz e empática, compreender as leis e regulamentos que regem a instituição, a educação, incluindo direitos e deveres de todos os envolvidos, conhecer o uso de tecnologias educacionais para melhorar os processos de aprendizagem e aprimorar aí competências em gestão financeira, recursos humanos, infraestrutura e logística escolar. Bom, na fundamentação teórica, então, destaco que avaliar a aprendizagem significa investigar as potencialidades já estabelecidas no educando, seus limites, seus traços e seus ritmos específicos de desenvolvimento. Martins, 2009, considera que a avaliação é integral, uma vez que considera o aluno como um ser total e integrado e não de forma compartimentada, Todas as dimensões do aluno devem estar presentes, desde os aspectos comportamentais, os cognitivos, afetivos, até os psicomotores. Entendendo que na educação infantil faz necessário respeitar o ritmo de desenvolvimento cognitivo de cada criança, o educador ele deve interagir com o aluno, acompanhando em todos os momentos, observando, intervindo, desafiando, promovendo uma avaliação correta frente à construção do conhecimento de cada um. O mediador é aquele que leva em conta as potencialidades cognitivas dos educandos, fazendo desafios intelectuais e significativos, envolvendo eles em novas situações, provocando a superação cognitiva, Isso quem afirma é Vygotsky e Hoffman. Toda criança, ela apresenta evoluções do seu desenvolvimento, a partir do momento em que ela consegue aprender melhor aquilo que já sabe fazer. Então, todo este trabalho, ele foi feito a partir da observação em uma escola de educação infantil, e aí, através dessa fundamentação teórica, a gente conseguiu trazer as vivências, coletadas do dia a dia observado nessa instituição de ensino.
Bom, então o meu estágio, né, ele foi realizado na Escola de Educação Infantil Lar do Bebê Pupileira, Rede Sagrada de Educação. Ele fica localizado na rua Fernando Gomes, 156, do bairro Moinhos de Vento, no município de Porto Alegre. Durante esse período de estágio, né, foram realizadas 39 horas de entrevistas, das quais 8 horas foram de observação com o serviço de orientação educacional, com mais 5 horas de entrevista com a pessoa responsável. 8 horas de observação com o Serviço de Supervisão Pedagógica, o SOP, e mais 5 horas de entrevista. E 8 horas de observação do Serviço de Gestão Escolar, com mais 5 horas de entrevista pela pessoa responsável do setor. Todos os dados foram coletados, registrados, em áudios gravados, anotações, com todos os serviços. Para as entrevistas, 4 perguntas foram sobre formação docente, práticas pedagógicas e os recursos, né, desses profissionais entrevistados. As outras perguntas foram específicas sobre as suas respectivas funções e o tema do projeto, a avaliação de aprendizagem na educação infantil. Bom, durante a observação realizada na Escola Infantil Lar do Bebê Pupileira, né, localizada no bairro Moinhos de Vento, no município de Porto Alegre, constatou-se então que a escola é uma escola muito grande, né? Ela possui cerca de 7 andares com acesso a elevador. A estrutura tem 10 salas de aula, todas com banheiro. Existe refeitório, salão de eventos, biblioteca, brinquedoteca, sala maker, parque, pátio, terraço, sala de psicomotricidade, varandinhas com brinquedos e uma capela, visto que a escola é católica. A escola tem um quadro de 32 funcionários, sendo 13 professores regentes e especialistas em educação física, inglês e música. 9 auxiliares de turma, uma coordenadora pedagógica, uma orientadora educacional e uma diretora pedagógica e administrativa. A escola oferta formação para os professores regentes uma vez por semana e para as auxiliares de turma uma vez por mês ou conforme a demanda. Bom, o roteiro de entrevista para o estágio de gestão, ele foi estruturado para avaliar as competências pedagógicas e algumas habilidades de gestão, no qual foi apresentado algumas perguntas e um roteiro que foi utilizado para orientar o entrevistado. Foram entrevistados, então, 3 setores, né? O Serviço de Orientação Pedagógica, que é o SOP, comandado aí pela Cláudia Lopes, o Serviço de Orientação Educacional, que é o SOI, que é comandado pela Caroline Vaz, e o Serviço de Gestão, né, então, que tem como gestora a irmã Irene Torsani. Então, uma das perguntas escolhidas, então, foi para a Cláudia Lopes, do Serviço de Orientação Pedagógica, que diz assim: o que um professor deve levar em consideração na hora de avaliar uma criança na educação infantil? Então, a Cláudia, ela respondeu assim: é muito importante o olhar e a escuta atenta em relação à individualidade da criança. O professor deve saber o nível cognitivo que se encontra seu aluno, pois dentro dos objetivos de aprendizagem, conforme a BNCC, ele tem a segurança de estar acompanhando estes processos. Outra pergunta bem significativa foi feita para Caroline Vaz, o Serviço de Orientação Educacional, que diz assim: como são realizadas reuniões com a comunidade escolar e qual a frequência? Então a Caroline respondeu assim: o atendimento aos pais ele é semestralmente e sempre que necessário. O atendimento às educadoras semanalmente. O atendimento à observação com as crianças sempre que necessário. Então a Caroline ela reforça de que existe um cuidado com as reuniões semestral com os pais, porém, se as educadoras sinalizam que tem algo que deve se comunicar à família, as reuniões são marcadas quase que de imediatamente. Então, sempre tem reuniões para falar sobre o nível de desenvolvimento da criança e para falar sobre algumas questões comportamentais, inclusive até fazer encaminhamentos para especialistas.
Bom, durante a realização deste estágio em gestão educacional, né, eu fui muito bem acolhida pela escola. É uma escola pequena de tamanho, de colaboradores, mas muito grande no sentido de acolhimento. Foi uma experiência bem enriquecedora, permitindo vivenciar na prática, né, a coordenação de processos pedagógicos administrativos. Durante esse período, eu atuei no planejamento e o acompanhamento de projetos, colaborando com a equipe docente na organização das rotinas escolares. Também desenvolvi habilidades de comunicação e de interação, né, com alunos e professores através das entrevistas, além de aprimorar a capacidade de lidar com as ferramentas de uma gestão escolar, os documentos todos. Essa vivência foi essencial para ampliar o meu conhecimento sobre liderança e organização no ambiente educacional, me preparando para atuar da forma mais estratégica e colaborativa no futuro. Bom, essas são as referências utilizadas durante a construção do projeto, algumas referências de Paulo Freire, de Hoffman, Lucchesi, Martins e também Vygotsky.